Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Tua atenção, tua paciência, Salmos 91. E a palavra de hoje está baseada, alicerçada neste salmo. Bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de ler a Tua palavra, receber em nossa alma, em nosso coração, mais uma porção da Tua palavra, para que a nossa alma seja alimentada e possamos passar o dia e até a semana alimentados por Ti, meu Senhor. Assim, fala conosco, usa os nossos lábios, usa, Senhor, também a nossa mente, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir com atenção aquilo que o Senhor tem para nós neste dia. Tá bom? Muito obrigado, Pai. Quero te louvar e te agradecer por tudo, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Vamos aos Salmos. É de número 91, né? Muito conhecido. O versículo 1 ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Onipotente, ou Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará da armadilha da vida e protegerá de doenças mortais. Abrigará sob as suas asas, e a sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite e nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar do Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal atingirá, nenhuma praga aproximará de sua casa, pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. E quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu resgatarei e lhe darei honra, com vida longa e recompensarei, lhe darei minha salvação. O último versículo, versículo 16, diz assim: com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Salmo 91, versículo 1 ao versículo 16. Agora você observa bem. Quem escreveu esse salmo? Escrito pelo rei Davi. Os salmos foi escrito pelo rei Davi. E o rei Davi foi inspirado pelo Espírito Santo, que é o autor da palavra, o autor das Escrituras. Né? E assim, nós começamos a entender que o Salmo 91 não pode ser um amuleto, não pode ser um objeto de sorte ou azar. Né? Nós não podemos dizer que a Bíblia, você pega o livro, abre no Salmo 91 e deixa lá em cima da mesa, da estante, né, do aparador, e fica ali
horas, dias, meses, anos, né? Como a gente já viu em alguns lugares que visitamos, né? A gente respeita, é claro, a gente entende que as pessoas que fazem isso não têm conhecimento da palavra, porque existe a palavra escrita e a palavra logos. A palavra rema, aquela palavra que salta do livro para o nosso coração e faz toda a diferença em nossa vida. E o Salmo 91, qual é a revelação do Salmo 91? A revelação do Salmo 91 é passada pela experiência do salmista, né, de que ele tinha uma aliança, um compromisso com Deus. Em todas as suas falhas como ser humano, o que acontecia? Davi voltava atrás, se arrependendo e pedindo perdão. Sempre era desse jeito. Tinha facilidade em reconhecer o seu erro, as suas falhas. E aí, o que aconteceu? No Salmo 91, nós percebemos que Deus era fiel com ele. Assim como Deus pode ser fiel para comigo, para com você. Agora, o detalhe não está no livro, nas letras. O detalhe está no Deus desse salmo, no Deus que está se referindo a esse salmo. Quem é o Senhor? Quem é o abrigo do Altíssimo? Quem é a sombra de Todo-Poderoso? É aquela mesma palavra que Maria recebeu do anjo. Olha, Maria, descerá sobre ti o poder do Altíssimo. A sombra do Altíssimo te encobrirá. Olha, que maravilha. Então, quando você fecha os olhos e diz que vou habitar a partir de agora no abrigo do Altíssimo, vou ter descanso à sombra do Todo-Poderoso, com fé, com confiança, com compromisso com Ele. E como é que se faz compromisso com Deus? Um certo dia, Jesus foi enviado por Deus, através de Maria, como já foi falado, que o anjo falou a respeito, de como procederia o Espírito Santo, gerando o Filho chamado Jesus, no ventre de Maria. Dessa forma, Jesus entrou no mundo, como todos nós entramos, através do nascimento de mulher. E aí, não parou por aí. Foi criança normal, 12 anos ele estava lá no compromisso na cidade de Jerusalém, lá dentro do templo, conversando com os doutores. 12 anos, só existe esse fato, só existe essa observação em sua adolescência. O que acontece? Jesus se tornou homem, né? Chegou à fase adulta e cuidou das tarefas junto com o pai, a responsabilidade de sustentar a família, de cuidar da família, ele como o irmão mais velho, né? E aos 30 anos ele se emancipou, vamos dizer assim, para o ministério. E ali ele foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Certamente você conhece. Então, no capítulo 4 de Mateus, de Lucas, está falando a respeito disso, no batismo de Jesus, no Rio Jordão. E ali nós vemos que ele é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desce em forma de uma pomba sobre ele, né? E ele sai das águas batismais, cheio do Espírito Santo, e começa um período de consagração a Deus,
de 40 dias, né, em jejum, né, e ali, nos 40 dias, ele é guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, ser provado pelo inimigo das nossas almas, pelo diabo. Então o que acontece? Jesus foi enviado por Deus para restaurar a imagem e a semelhança de Deus no homem, que Deus tinha construído, criado, formado em Adão, e Adão perdeu. E agora Jesus vem para restaurar essa imagem e semelhança. Desta forma, quando eu começo a entender, tomar conhecimento da morte de Jesus, que foi injusta, não foi em vão, mas foi injusta. Não é? Jesus não era pecador, mas ele se fez pecador, tomando sobre si os nossos pecados, diz Isaías 53. E com certeza nós precisamos valorizar esse sacrifício, essa obra maravilhosa, porque diz no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, que todos que o receberam também o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que continuam crendo no seu nome. Isso é aliança, isso é compromisso com Deus. Olha, Deus, eu concordo contigo, hein? E receba esse sacrifício, né? Essa oferta maravilhosa chamada Jesus na minha vida. Porque Jesus é o perdão dos nossos pecados. Jesus é a reconciliação da humanidade com Deus. Quando Adão pecou, a humanidade se tornou inimiga de Deus. Por isso que o mundo se tornou um mundo tenebroso, como você já sabe, como você tem visto ao seu redor. Né? Tenebroso significa de trevas, muita escuridão, muita mentira, muito engano, muita prostituição, muito pecado. E assim nós podemos entender, pelo conhecimento da palavra, pela revelação da palavra, que nós podemos trilhar um caminho melhor do que Adão trilhou. Agora, é necessário entendermos que o salmista Davi está nos convidando a termos compromisso com o Deus dele, que pode ser o nosso Deus, que é o mesmo Deus de todos, o Deus da criação, o Criador dos céus e da terra. Não é verdade? Não estendendo muito, eu estou lembrando aqui a respeito do abrigo, do compromisso, do respeito com o Senhor e declarar que Ele é o nosso refúgio, o nosso lugar seguro, né? E confiamos nele e contar com a ajuda dele nos dias difíceis, nos dias em que a própria vida cria, através de pessoas, é claro, armadilhas, né? Mas Deus pode nos proteger dessas armadilhas, de golpes, né? De muitas outras coisas. E Ele nos protegendo com as suas asas, assim como no início do mundo, lá na Gênesis, começo de tudo, diz a Bíblia, no capítulo 1, versículo 1, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Da mesma forma, Deus quer fazer conosco como fez com a terra, nos proteger, nos cobrir de proteção e nos dar segurança. E a fidelidade do Senhor, no versículo 4, é a armadura que precisamos, né? Tomar posse, a proteção. Então, eu quero passar para você uma experiência pequena, que há alguns tempos atrás, alguns anos atrás, 3 ou 4 anos,
eu tive uma experiência muito forte aqui em casa. A minha nora, a esposa do meu filho, teve neném, estava grávida, perdeu o neném na maternidade. Por necessidade, por emergência e urgência, passou por uma cirurgia. E nessa cirurgia havia um risco de morte de 95% aproximadamente, segundo a médica. Olha, vocês oram a Deus para que ela possa ser protegida, porque a possibilidade dela morrer é 95%. Né? E quando eu tomei esse conhecimento em frente ao hospital, à noite, estávamos com alguns amigos, parentes, e eu ouvi essa palavra, eu levantei a minha voz e falei, gente, chegou o momento de andarmos sobre as águas. O que significa isso? Ter plena confiança em Deus e buscar o Senhor no momento de aflição, de angústia. Né? Saímos assim por um lugar lá um pouco mais sossegado, e o que aconteceu? Começamos, demos as mãos uns aos outros e começamos a orar, falando com Deus e na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor Jesus ensina para orarmos a Deus em nome dele, e crendo que o Espírito Santo está colocando em nossa boca, em nossos lábios, as palavras certas. E o que saiu da nossa boca nesse dia, nessa hora, foi assim: Senhor, em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de paralisia, de sequela, de morte, de dores, de tragédia. Em nome de Jesus, eu creio, nós cremos que a Tua palavra é a verdade e podemos declarar para o reino espiritual que nada pode nos atingir. Nada pode frustrar os Teus planos em nossa vida. Muito obrigado. Cremos nisso tudo em nome do Senhor Jesus, que bem breve teremos boas notícias. Em nome de Jesus, amém. Fechamos a oração. Daqui a algum tempo, possivelmente 1 hora, 2 horas, veio a médica para anunciar que a cirurgia tinha corrido tudo bem, normal, não houve nada demais como estava previsto e a paciente estava passando bem. Embora ela ficasse ali, internada, em estado de muitos cuidados, durante 22 dias, se não me falha a memória. Entubada, às vezes em coma induzido, né? E assim passamos essa experiência. E Deus passa conosco nas experiências, nas dificuldades, né? nas armadilhas que às vezes a vida nos prepara. Mas quando temos a confiança em Deus, estamos em lugar seguro. Né? E aí o que acontece? Dentro dessa experiência, hoje nós podemos dizer que foi uma experiência vitoriosa. Ela continua conosco, está aqui, né? Conosco aqui na cidade. Podemos crer sempre e confiar nesse Deus que não deixa a gente desamparado. Se a gente está passando alguma dificuldade, Ele está conosco. E para que servem as dificuldades? Para sermos forjados, para sermos cuidados, treinados, para experimentarmos, né, a nossa termos uma experiência de valor, agregar valor à nossa vida espiritual, à nossa conduta, né? Nosso caráter. Você sabia que essas dificuldades, elas forjam o nosso caráter e a gente passa a ter um caráter de Cristo, né? A mente de Cristo, o temor de Cristo, porque estaremos cheios do Espírito Santo.
Todas as vezes que chamamos o Espírito Santo para conosco, ele tem liberdade em nós de nos moldar, de nos instruir, de nos lembrar todas as palavras que o Senhor tem falado ao nosso coração. Entendeu? Então, é assim, a nossa conversa está terminando e o Salmo 91, a revelação é que Deus é Deus, fiel e verdadeiro. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porém, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. A coisa mais lógica, mais fácil de entender é isso. Como é que alguém pode ter compromisso com outro alguém se não declarou nada, se não firmou, se não apertou a mão, não é verdade? A partir de agora, somos amigos, somos parceiros, pode um contar um com o outro, não é assim? E é necessário que façamos isso com o nosso Deus, tá bom? E como é que isso acontece? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Recebendo Jesus como nossa âncora, como nosso abrigo, como nosso recurso principal da nossa vida. Jesus é fonte inesgotável para as nossas vidas. É fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento e de recursos espirituais para superarmos determinados momentos. Assim como eu engulo muitos sapinhos, né? Na vida conjugal, para dar certo uma vida de casado, alguém tem que ceder, né? Então nós precisamos ceder para o cônjuge e manter aquela relação cada vez mais estreita. E na medida que o tempo vai passando, e agora comigo, por exemplo, passaram-se 45 anos com a mesma mulher, o que acontece? Um passa a conhecer o outro de uma tal maneira, porque tem compromisso um com o outro, que parece até irmãos. Conhece muitos detalhes um do outro, né? Porque tem compromisso um com o outro. E Deus não é diferente. Deus quer ter compromisso conosco, de modo que possamos conhecê-lo como nosso Pai perfeito, nosso Pai verdadeiro, aquele que não nos desampara em momento algum. É promessa dele. Em Isaías, que diz: pode o pai e a mãe abandonar um filho? Se isso acontecer, saiba de vocês que eu não o desampararei em momento algum. Está em Isaías, está no profeta Isaías essa escritura. Então, nós precisamos fazer compromisso com ele. Vamos orar então, porque através da oração firmamos compromisso com ele, sabia? E aí você começa a perceber a partir de então que as coisas começam a mudar. Antes você tinha certo prazer, ou então até uma ignorância em falar palavrões, em olhar para a mulher dos outros, ou para o homem dos outros também, né? E as mulheres também são semelhantes, têm os mesmos sentimentos, bastante hormônio, não é isso? Então, mas a partir do compromisso com Deus, o Espírito Santo entra em ação em nossa vida e começa a melhorar muitas coisas que precisam ser melhoradas. O Espírito Santo começa a nos conduzir, pegar na nossa mão e nos conduzir. Então, é dessa forma que começa a nascer a nova criatura em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar juntos, eu e você? Vamos falar assim, ó: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu estou na tua presença agora e quero aproveitar essa oportunidade para falar para o Senhor que eu me arrependo de todos os meus pecados que tenho cometido ao longo da vida. Abro mão de todos eles e te agradeço por essa oportunidade em que eu posso convidar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, vem, estou abrindo meu coração agora
para que o Senhor entre e faça morada eterna. E a partir de agora, eu tomo posse da minha salvação, do meu perdão. E te peço, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa estar garantido até aquele dia, o dia em que está escrito no teu livro, que estarei voltando para casa. Assim, ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, pois quando eu recebo Jesus, as maldições são quebradas. A partir de agora, tudo que era maldição na minha família, até a 4ª geração, está caindo por terra, porque Jesus levou naquela cruz toda a maldição. Ele se fez maldito em meu lugar. E a partir de agora, estarei gozando prazerosamente a vida abundante que o Senhor nos oferece, aqui na terra e na eternidade. Oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado por sua presença, por sua paciência, por sua contribuição a este canal. Graças te damos ao Senhor nosso Deus e também somos gratos a vocês. Ontem eu estava pensando em celebrar com vocês os 137 inscritos em nosso canal. Graças a Deus, já conseguimos passar dos 100 inscritos. Agora o alvo é 1.000 inscritos, depois 2.000 e assim por diante. Não é assim? Mas sempre naquele foco, com um alvo maior, que é falar do amor de Deus, falar a palavra de Deus, porque a resposta de Deus à nossa oração se chama Jesus. Fica com Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma semana maravilhosa na presença dEle e pode escrever aí nos comentários a sua experiência com Deus, seu pedido de oração em alguma necessidade. Não deixa de fazer isso não. Vamos daqui para frente conversar um pouco, né? Trocar figurinha, né? Como a gente fazia quando éramos crianças, não é isso? Então fica com Deus, tá? Um abraço, até o próximo vídeo, se o Senhor assim o permitir.